Começa agora mais um SciLif Notícias. Estamos em maio, mas as notícias são de abril. Nesse podcast, nós reunimos as principais notícias do mês sobre ciência e veganismo. Os principais temas deste mês são Mudanças climáticas, IPCC e outros acontecimentos internacionais. garimpo em terras indígenas, Avanço do direito dos animais no Brasil e no mundo. Olá, meus caros ouvintes! Salve, salve! Cá estamos nós no nosso primeiro episódio do SciLif Notícias. E bora para nossa primeira notícia! O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, lançou a terceira parte do seu sexto relatório de avaliação. Pois é, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mais conhecido por IPCC, é uma organização científico-política criada em 88. Um relatório que é preparado por 278 autores de 65 países diferentes. O relatório trata sobre medidas para conter ou reduzir a velocidade do aumento da temperatura global. E como colocam diversos cientistas, como o nosso querido e conhecido Paulo Artacho, físico formado pela Universidade de São Paulo, a atividade humana está mudando o clima do planeta e hoje isso é indiscutível dentro da ciência de mudanças climáticas. E também, como coloca o André Felipe Simões, da Universidade de São Paulo, não há espaço para infraestruturas que se alimentem de combustíveis fósseis. Inclusive, é graças a este enorme trabalho que sabemos justamente disso. As mudanças climáticas estão se intensificando rapidamente. Ou seja, não se trata apenas de previsões para o futuro. São eventos que estão entre a gente hoje. O aumento de eventos extremos, como chuvas, enchentes, ou mesmo a variação de condições climáticas, como onda de calor no Canadá no ano passado, que chegou a praticamente 50 graus, os especialistas, por exemplo, eles explicaram que a elevação da temperatura se deve à alta pressão estática, que deu lugar a um fenômeno chamado de cúpula de calor. Mas, sobre ondas de calor, trataremos daqui a pouco, dá uma segurada. A terceira parte, então, do relatório do IPCC, lançado agora em abril, foi resultado da 14ª sessão do Grupo de Trabalho 3 e da 56ª sessão do IPCC. A elaboração deste relatório resulta do esforço de uma sistematização de 3 grupos de trabalho. Ou seja, no primeiro grupo, a gente trata da base científica, da base com uma abordagem da ciência física e sua caracterização. Já no grupo 2, a gente trata do impacto, da adaptação e da vulnerabilidade existentes e comprovadas. E no grupo 3, a gente trata da mitigação da mudança climática em si. Ou seja, essa parte do relatório lançada neste mês de abril avalia as opções para mitigar a mudança climática através da limitação ou da mitigação da emissão desses gases de efeito estufa e o aumento das atividades que envolvem esses gases na atmosfera. Analisando mais de 18 mil estudos publicados desde o 5º relatório, que foi lançado em 2014, os principais nomes das ciências climáticas do mundo identificam caminhos para manter o aquecimento global em 1,5 graus, além de também avaliar a viabilidade, eficácia e os benefícios de diferentes estratégias de mitigação. Então, para abrir aqui essa nossa discussão sobre o IPCC, acho que a principal notícia que virou manchete em vários jornais é que o mundo tem até 3 anos para limitar as mudanças climáticas. Então, como funciona isso? Globalmente, as emissões de gases do efeito estufa elas aumentaram muito ao longo das últimas décadas, cerca de 12% a mais com relação a 2010 e 54% a mais se a gente for comparar desde 1990. Mas nas trajetórias modeladas no estudo, compatíveis com a meta de 1,5 graus Celsius no Acordo de Paris, as emissões de gases do efeito estufa precisam parar de crescer até 2025, ou seja, daqui 3 anos. E depois disso ela precisa cair 43% até 2030. Pois é, Bruno. Apesar desses dados em relação aos níveis de 2019, embora tenha existido alguns sinais de avanços, né? Por exemplo, a taxa anual de aumento dos gases de efeito estufa tenha caído, né, numa média de 2,1% na década de 2000 a 2009. Para
1,3% na última década, ou seja, de 2010 e 2019, os esforços globais para mitigar essas mudanças climáticas, elas continuam muito longe do necessário. Ou seja, mesmo que os países atinjam as metas dos seus compromissos climáticos nacionais, as chamadas NDCs, que seriam as contribuições nacionalmente determinadas, a diferença entre as emissões globais de gás de efeito estufa e o nível necessário para se manter esse limite de 1,5 graus teria de ser entre 19 a 26 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente em 2030. Embora alguns países eles tenham anunciado novas NDCs, ou seja, novas contribuições nacionalmente determinadas, ainda desde o prazo, né, o último prazo do IPCC, essas promessas atuais elas ainda não são ambiciosas o suficiente para preencher essa lacuna necessária. Beleza, mas assim, se a gente for considerar que as NDCs, mesmo que aprimoradas, não são suficientes para a gente conseguir reverter essas mudanças climáticas, que a gente pode dizer para aquelas pessoas que continuam achando que a ONU é alarmista? É realmente alarmismo ou não é alarmismo? A gente precisa definir nossa vida nos próximos 3 anos? Então, o que a gente precisa ter em mente é que não é um relatório acusador, ele não é um relatório alarmista, né? Eles são apenas fatos, e fatos muito claros. É uma reunião de 18 mil estudos publicados desde o último relatório. E essa variação de 1,5 graus, ela parece insignificante se a gente for considerar cotidianamente, regionalmente, mas aqui a gente está tratando de uma temperatura média global. Então, é diferente dessa temperatura média diária dos experimentos por pouco tempo, todo dia que a gente tem, da variação da amplitude térmica diária. E esse aumento de temperatura média, ele acarreta maior quantidade de eventos extremos. Por exemplo, as chuvas fortes, as enchentes que a gente vem acompanhando e que cada vez mais se tornam mais e mais frequentes. E isso afeta toda a previsão de chuva, de sol, enfim. Afeta também a produção de alimento e como ela acontece. Pois é aqui que a gente entra num outro ponto bem significativo. Mudanças de comportamento e estilo de vida têm um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas. As famílias com renda mais elevada, ou seja, os 10% mais ricos, normalmente de países desenvolvidos, são responsáveis por entre 36% e 45% do total de emissão de gases de efeito estufa. Enquanto isso, as famílias de renda mais baixa correspondem a apenas de 13% a 15% das emissões. E conforme o relatório do IPCC, promover o acesso universal à energia moderna para as populações mais pobres não teria um impacto significativo sobre as emissões globais. Na verdade mesmo, uma resposta em peso a isso seria os consumidores se posicionando e colocando que querem investir o seu dinheiro em tecnologia e caminhos menos energointensivos, ou seja, com menos utilização de fontes fósseis. Os investimentos também, né, Bruno? Voltados a energias renováveis, projetos socioambientais e agricultura cada vez menos tóxica. Temos de dizer para as empresas que não mais consumiremos, que não mais continuaremos sendo altamente poluidores, principalmente quando já se tem diversas alternativas para melhoria de produção e diminuição também dessa poluição. Se ela desmata, se ela está envolvida com exploração ilegal, se ela está envolvida com garimpo ilegal, nós precisamos recusar. Mudar os padrões de consumo, particularmente dos mais ricos, poderia reduzir essas emissões de 40% até 70% dos gases até 2050, em comparação às políticas climáticas atuais, ou seja, caminhar ou andar de bicicleta, evitar voos de longa distância, mudar para dietas com mais vegetais e uma dieta à base de vegetais, evitar o desperdício de alimento e também usar a energia de uma forma mais eficiente nas construções, elas são as medidas de mitigação mais eficazes no que diz respeito à parte de demanda, aonde nós conseguimos nos colocar, justamente onde temos mais voz. Uma outra forma bem simples seria incluir esses pratos vegetarianos mais próximos, ao lado das opções com carne nos menus. Em vez de estar em seções separadas, em sempre colocar em cardápios, em lugares, uma seção onde se tem as opções veganas ou as opções vegetarianas. Isso tudo tem que estar junto em um mesmo ambiente, onde as pessoas elas não só visualizem de uma maneira muito mais fácil, mas para que elas também se permitam se alimentar de uma forma mais saudável e de uma forma menos violenta.
Inclusive, segundo a pesquisadora Mercedes Bustamante, né, doutora de Geobotânica e professora da UNB, que foi uma das autoras, inclusive, do relatório do IPCC, ela coloca que, abre aspas, o que o relatório traz de importante, todos deveriam saber, é um capítulo específico para o papel do indivíduo, do consumidor. Os consumidores podem atuar repensando seu comportamento, repensando seu estilo de vida. Isso foi dito em uma entrevista concedida pelo canal iNews e o link vai estar na descrição do vídeo. E aí a gente entra no ponto importante, porque assim como a própria pesquisadora falou que a gente precisa mudar os nossos hábitos, e aí que entra um outro ponto do relatório, que também deu muita reverberação aí na mídia, que diz que, segundo o próprio relatório, as carnes à base de plantas e cultivadas em laboratórios podem ajudar a cortar pela metade as emissões globais de gases de efeito estufa até 2030. E aí já vamos começar aqui o debate com algumas contradições. A primeira contradição do relatório é que, apesar do relatório ter indicado que o maior potencial para a gente conseguir mitigar as mudanças climáticas viria da transição para dietas à base de vegetais. Porém, o estudo também aponta que a demanda por carne convencional ela vai ter provavelmente um aumento de 14% na sua produção até 2029. Como conclusão, o estudo do IPCC ele também aponta que a dieta humana é um hábito muito difícil de ser mudado, e a gente sabe disso, mas é essencial para que a gente migre com urgência para fontes de alimentos mais sustentáveis. E aí, quando a gente fala de fontes de alimento mais sustentável, sempre tem aquele que fala dos diversos tipos de produção de carnes convencionais, que tem vários tipos de formas sustentáveis ou menos sustentáveis de produzir. Por isso que é sempre bom lembrar que, segundo um artigo publicado da revista Science, do pesquisador de Oxford, Joseph Poore, e seu companheiro Thomas Nemecek, mesmo a produção de maior impacto climático de proteínas vegetais, ela é menor do que a produção de menor impacto de proteínas de origem animal, ou seja, até os tipos de produção de carnes ditas mais sustentáveis, ainda assim elas geram mais impacto climático do que o pior tipo de produção de proteínas vegetais, tá? Vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo. Um ponto importante também que o relatório destaca são as carnes de laboratório, tá? Então, assim como as carnes vegetais, as carnes de laboratório, elas geram muito menos impactos climáticos quanto as carnes convencionais. E como que são produzidas essas carnes de laboratório? Basicamente, a gente vai fazer biópsias de pele em animais, então é um processo que envolve animais, tá? A gente precisa ali do boi, da vaca, a gente pega um pedaço dessa pele deles e transforma elas em células-tronco. A gente chama essas células-tronco de células-tronco pluripotente induzidas. A partir da geração dessas células, a gente vai colocar elas todas em bioreatores com meios de cultura. Nesses meios de cultura vão ter vários nutrientes que vão fazer essas células crescerem, se multiplicarem e com fatores de crescimento a gente vai diferenciar elas para umas células musculares, que são as células que vão gerar a carne de laboratório em si, no futuro. Outra forma também de fazer essas carnes de laboratório pode ser através de células-tronco embrionárias. Então, em vez da gente pegar um pedaço de pele dos animais, transformar elas em células-tronco, a gente pega diretamente as células-tronco do embrião bovino. E aí, a partir dessas células-tronco, a gente coloca elas em bioreatores, também com meios de cultura e fatores de crescimento para transformar elas em carne de laboratório. Mas aí envolve outras questões éticas que a gente não vai destrinchar aqui nesse podcast. Mas assim, né, gente? Vamos lá. Se a gente precisa agir agora, isso não são palavras minhas, são palavras de pesquisadores do próprio IPCC. Se a gente precisa agir agora para mitigar as mudanças climáticas em até 3 anos, qual que é a viabilidade de você que está ouvindo a gente agora conseguir passar a consumir carne de laboratório cotidianamente? É muito mais fácil a gente passar a ter uma alimentação à base de vegetais, com carne à base de plantas, por exemplo, do que consumir carne de laboratório. E essa tecnologia, acho que deve agregar também todo o custo, né, que envolve nesse processo. Isso acaba ficando muito mais inacessível. Sim, em questão de acessibilidade, a carne de laboratório é muito mais cara do que uma carne vegetal. Então, no nosso entender, acho que o IPCC está meio que dizendo pra gente, nas entrelinhas, que sim, a gente precisa ter uma alimentação mais vegetariana, uma alimentação mais vegana, talvez, à base de plantas. Com certeza. Mas se pra você, né, é muito difícil ficar sem comer carne, muito complicada essa transição, a gente tem diversos movimentos, né? Inclusive, um dos mais conhecidos é a segunda-feira sem carne. Um dia sem carne não mata ninguém. Eu acho que é um bom método de você começar, né, a se inserir nesse mundo aí do veganismo.
e que vai ajudar nosso planeta, né? Segundo o próprio relatório do IPCC. Com certeza. E também ajudar a si mesmo, né? Os seus netos que virão aí nas próximas gerações. É realmente delicado a gente discutir sobre a crise climática, pegar a bandeira do consumo sustentável em um mundo que a fome e a pobreza sequer foram superados, não é mesmo? Mas isso nos leva ao nosso próximo assunto deste mês de abril de 2022. Vamos então para os acontecimentos internacionais. Ondas de calor recorde na Índia e Paquistão atingiram 62 graus Celsius nesse mês de abril. Pois é, essa onda de calor ela é realmente preocupante por seu momento, né? E a propagação, os picos de temperatura na região normalmente ocorrem de maio a junho. E esse ano foi particularmente muito quente e muito cedo. O mês de março desse ano foi o mais quente já registrado, com uma temperatura média de 33,1 graus Celsius. E o problema ele também é generalizado em todo o país, afetando não apenas aí os pontos quentes típicos do noroeste e sudeste. Os efeitos são ainda mais gritantes por causa da falta de chuvas até agora nessa temporada. Bom, a temperatura média da Índia ela aumentou a uma taxa de 0,62 graus nos últimos 100 anos, até 2020, partindo de 1901, segundo os dados do Banco Mundial. E as temperaturas médias subiram ainda mais rapidamente, a uma taxa de 0,99 graus a cada 100 anos. E aqui a gente entra na discussão que a gente já colocou, né, da diferença e da significância que tem a mudança de 1 grau que seja na temperatura e a influência que isso tem em toda a média global. Pesquisadores realmente afirmam que a mudança climática está piorando o problema. Bom, a atual onda de calor ela foi desencadeada por um sistema de alta pressão e segue um longo período de temperaturas acima da média. O Departamento Meteorológico da Índia disse que as temperaturas máximas atingiram 62 graus em áreas amplas nesse último 29 de abril. E este calor intenso continuará até 2 de maio. Temperaturas assim, muito mais elevadas, acima da média, também foram observadas no Paquistão, com temperaturas diurnas entre 5 graus e 8 graus acima do normal em grandes áreas do país, também conforme o Departamento Meteorológico do Paquistão. É importante lembrar também que as geleiras das cordilheiras do Himalaia, o Hindu Kush e o Karakoram, não sei se é assim que se pronunciam, derreteram rapidamente, criando milhares de lagoas glaciais no norte do Paquistão, dos quais cerca de 30 ocorrem risco de inundações repentinas e perigosas, segundo o próprio Ministério das Mudanças Climáticas, acrescentando que cerca de 7 milhões de pessoas estão vulneráveis. Pois é, falando em geleiras, estas são as regiões que mais sentem as mudanças climáticas. O fato é que o aumento de temperatura vem causando diversas alterações, principalmente o derretimento da calota sobre o permafrost na região do Ártico. Nos últimos 50 anos, a temperatura aumentou mais que o dobro do restante do planeta. E algo que temos de ter em mente é que os ecossistemas terrestres estão relacionados. Então, o que acontece no Ártico também afeta diversas outras regiões do globo. O artigo Climate Tipping Points Too Risky to Bet Against, publicado pela Nature em 2019, mostra as crescentes evidências que as mudanças irreversíveis já estão acontecendo nos sistemas ambientais da Terra, gerando então um estado de emergência planetária. Bom, e um detalhe muito significante é que mais de 40% de toda a capacidade de petróleo e gás russo estão localizados justamente no Ártico, nessa região do permafrost. Enfim, os efeitos do derretimento do gelo são sentidos em diversas partes do globo. A gente fala aqui do derretimento de gelo não apenas do Ártico, mas de diversos outros pontos, do Antártico e diversos outros pontos em que existam as calotas polares. O derretimento desse gelo também afetam locais distantes, por exemplo, as Maldivas, Bangladesh, a Holanda, em que são lugares que correm risco de inundação à medida que o nível do mar se eleva. Alguns modelos de previsão climática dizem que o Ártico ele vai estar basicamente livre de gelo até o fim desse século, ou seja, 2100. Sabe o que é isso? O ano de 2100? Bom, isso realmente nos traz aí diversos efeitos e muitos problemas. Inclusive na vida dos próprios animais, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma biodiversidade enorme no Ártico e que perder ela vai ser uma coisa muito triste. E também para a ciência a gente vai perder muito, inclusive informação sobre esses animais.
né? Informação, eu digo, no sentido do estudo dos próprios animais como informação genética, né? Pois é. O fato é que mudanças climáticas é um assunto que envolve tudo e todos. Ela está em todas as áreas do conhecimento, ela está em todos os debates cotidianos. E agora, vamos para o nosso próximo bloco. A não tão invisível relação entre a guerra e as mudanças climáticas. Estamos a 67 dias de guerra na Ucrânia. Já são mais de 5 milhões de refugiados da guerra, principalmente seguindo para países da União Europeia como Polônia, Romênia e Hungria. Metade dos refugiados são crianças. O alto comissário da ONU afirmou que há evidências de crime de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, como bombardeios indiscriminados, execuções sumárias também. E já tem especialista que diz que a guerra na Ucrânia atrapalha o mundo a conter as mudanças climáticas. O conflito interrompeu a logística, as operações comerciais e também os oleodutos comerciais em todo o mundo. Novas rotas estão sendo tomadas para tentar se evitar essas zonas de exclusão e risco de guerra. O fato é que muitos países estão tentando se adequar e se unir frente às sanções já definidas e impostas à Rússia. Empresas multinacionais estão abandonando as operações por causa dessas sanções e também por pressões comerciais. Sendo assim, todos os países buscam as necessidades de pesquisas e alternativas de energia de curto prazo. A verdade que estamos vendo é que existiu e ainda acontece uma disfunção nas cadeias de suprimentos e também na energia. E isso vai levar às variáveis de custos e consumos e também ao meio ambiente. Os preços globais do petróleo já atingiram seus níveis mais altos da última década e continuam ainda assim elevando os custos de tudo, dos alimentos, dos fertilizantes e de todas as outras cadeias. E aqui nós temos uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que as mudanças climáticas, que são intensificadas em grande parte pela ação antrópica, alteram a geografia e também geopolítica do mundo, ou seja, alterando a distribuição de recursos e também exigindo uma série de respostas cada vez mais diversas e mais rápidas, isso também gera e pode aumentar ainda mais os conflitos entre as nações, né? O que confirma a necessidade de um multilateralismo bem reforçado. Enfim, existem muitas esferas dentro do assunto de mudanças climáticas, mas a gente gostaria de saber se você aí, ouvinte, tem algum interesse em particular ou algo que você queira que nós exploremos mais a fundo. Se tiver alguma coisa, nos conte aí nos comentários.